Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa. Tenho certeza que essa palavra do Senhor hoje vai tocar no seu coração e te aproximar ainda mais dele. Então, caso você chegou até aqui com o coração apertado, com algum problema, eu não sei como é que você acordou hoje, como é que tá o seu dia hoje, mas eu tenho certeza que essa palavra vem trazer conforto ao seu coração, vem te aproximar ainda mais de Deus e te dar um coração grato. Pois a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para eu trazer para vocês é sobre gratidão, sobre a bondade de Deus sobre a nossa vida. E está lá em Salmos, no capítulo 116, versículo 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Você já parou para pensar quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Quantos favores e benefícios Deus tem feito para você? Quão bom o Senhor tem sido com você? Já agradeceu ao Senhor hoje pela sua casa, pela comida na mesa, pela sua saúde e pela saúde de sua família? Já parou para pensar que graças ao Senhor você pôde abrir os olhos hoje e ter mais um dia de vida? É fácil enxergar o Senhor em nossas vidas quando tudo está indo bem, quando não estamos com problemas, quando aquilo que planejamos está acontecendo, quando estamos prosperando em todas as áreas. Difícil mesmo é enxergar o agir de Deus quando o céu está desabando em nossa cabeça, quando parece que nossas orações não estão sendo ouvidas por Ele, quando lemos a Bíblia e nada parece fazer sentido, quando oramos, quando louvamos, quando jejuamos e ainda assim não conseguimos sentir a presença de Deus. Difícil é enxergar o Senhor quando parece que Ele se calou e nos abandonou. Enxergar o Senhor em meio à dor e em meio ao sofrimento é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque quando nós estamos sofrendo, a nossa emoção começa a nos enganar, fazendo que a gente enxergue somente a escuridão que está na nossa vida. Mas na maioria das vezes estamos com um olhar tão superficial que ficamos esperando coisas que julgamos grandiosas acontecerem na nossa vida, para que então nós possamos dar graças ao Senhor. Esperamos o extraordinário, o sobrenatural, para que então possamos enxergar o agir de Deus em nossa vida. Mas de grande mesmo é poder abrir os olhos, é levantar da cama, é caminhar, é ter comida na mesa, ter uma família, ter um lar. Todas essas coisas já são um verdadeiro milagre de Deus todos os dias na nossa vida. Estar respirando já é um verdadeiro milagre e um grande favor do Senhor. Quantas pessoas nesse exato momento estão respirando com a ajuda de aparelho, lutando pela vida e daria tudo para estar no seu lugar? Talvez você possa até achar que não tem motivos para agradecer ao Senhor devido a algum problema que você está enfrentando. Talvez você esteja desempregado, tenha perdido alguém que você ama muito e até a sua saúde foi afetada. Talvez você tenha perdido tudo e está passando nesse momento pelo vale da sombra da morte. Mas saiba que tem uma coisa que você jamais irá perder: o amor de Deus. E o fato do Senhor estar te sustentando em meio de tanta luta já é um grande motivo para agradecer ao Senhor. Pois se não fosse Ele, talvez você não tivesse chegado até aqui. Deus é a fonte de tudo que temos e somos. E Ele ainda entregou o seu Filho para derramar o sangue dele por nós naquela cruz, para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e justificados. A verdade é que nada que fizermos para Deus será o suficiente para retribuir o amor e o cuidado dele conosco. Mas ainda assim, tem algo que podemos fazer pelo Senhor. Olha o que o salmista diz no versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Devemos viver em devoção ao Senhor, ou seja, ter uma vida dedicada aos seus mandamentos, andarmos de acordo com a vontade dele para a nossa vida, rendermos graças ao Senhor e aí sim demonstraremos para ele a nossa gratidão por tudo que ele fez, faz e ainda fará em nossa vida. Que possamos sempre chegar diante de Deus com um coração quebrantado, para que então possamos ser moldados pelo Rei da Glória. Quando nós estamos passando pelo deserto, é a oportunidade que nós temos de demonstrar para o Senhor o nosso amor e a nossa fidelidade, porque servir a Deus quando tudo está dando certo em nossa vida
é algo muito fácil. Nós conseguimos enxergar o agir de Deus, glorificamos a Ele todos os dias, porque parece que Deus está fazendo a nossa vontade. Difícil mesmo é quando a gente não tem as nossas orações respondidas naquele momento pelo Senhor. Difícil mesmo é quando está tudo dando errado. É nesse momento que nós devemos demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade. Ainda que você ache que o Senhor te abandonou, ainda que você não entenda nada do que está acontecendo na sua vida, ainda assim devemos continuar andando em obediência ao Senhor, demonstrando a Ele a nossa fidelidade, que nós não caminhamos com Ele pelo que Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é. Uma coisa que tenho aprendido na minha caminhada com Deus é que o meu relacionamento com Ele não pode ser construído em cima de senti-lo, e sim na certeza que Deus está ali, nos dias bons e ruins. Eu sentindo ou não sentindo a sua presença, ainda assim Ele está ali comigo. Por isso não importa as circunstâncias, Deus está com você. E quando você consegue crer na presença e no cuidado de Deus, independente da situação, você consegue ver a bondade de Deus, mesmo em meio à dor. Então se coloque diante de Deus hoje, abra o seu coração para Ele e diga: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Sua presença em minha vida. Busque a Deus por quem Ele é e não só pelo que Ele pode te dar. E comece a olhar para a sua volta, por tudo que Deus já fez por você até hoje. Não olhe só para o que você deseja que Ele faça, mas olhe também para o que Ele já fez. Por mais difícil que seja a sua vida, eu tenho certeza que se você olhar bem, você conseguirá ver a bondade de Deus sobre ela. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Muitas vezes a gente só consegue enxergar aquilo que Deus nos deu quando nós não temos. Eu lembro esse ano que eu passei por um problema de saúde que até hoje eu não consegui saber o que era, o que eu tive. Eu comecei como se fosse com umas urticárias na minha perna, seguidas de muita dor nas articulações. Eram muitas dores que eu sentia. E eu fui ao clínico geral, fui dermatologista. Por fim, eu fui no reumatologista, que foi o que me encaminharam. E no reumatologista ele disse que provavelmente eu estava com uma artrite, que é uma doença crônica, que são dores nas articulações, né, que a gente sente nas articulações. E é algo que não tem cura, tem um tratamento, mas não tem cura. E eu lembro que eu fiquei 2 meses aproximadamente com essas dores, né? Fiz muitos exames para que de fato eu pudesse descobrir o que era e se realmente era uma artrite. No final do resultado, não deu nada. Até hoje eu não sei exatamente o que eu tive. Da mesma forma que isso surgiu, foi embora. O médico desconfia que pode ter sido uma virose. Me passou alguns outros exames, né, para eu poder investigar se eu sou alérgica a alguma coisa. E eu estou nesse processo, né, de investigação. Mas hoje eu não tenho mais nada. Simplesmente as dores sumiram. Mas durante 2 meses eu fiquei à base de dipirona, tomando dipirona todos os dias, porque eu não conseguia nem levantar da cama direito, de tanta dor que eu sentia. Era muita dor nas minhas articulações, nas minhas juntas. Eu lembro que para fazer qualquer coisa dentro de casa, eu sentia muita dor, mas era muita dor. Para agachar, para limpar a casa, até mesmo para pentear o cabelo, porque os meus dedos doíam muito. E assim, era uma coisa horrível. Assim, quem tem problemas, né, com dores, sabe como é ruim você viver dia e noite sentindo dor. E nesse processo de muitas dores, nesses 2 meses, eu comecei a dar valor para coisas simples que eu fazia no meu dia sem sentir dor. Não digo que eu não dava valor antes para o que eu tinha, mas eu quero dizer aqui é que muitas vezes na nossa vida nós fazemos as coisas no automático e nós não percebemos como nós somos privilegiados, como Deus nos sustenta, como que nós temos coisas pequenas na nossa vida que outras pessoas gostariam de ter. Naquele momento eu percebi que, caramba, antes eu limpava minha casa, levava os meus filhos na escola, escovava o dente, penteava o cabelo, e aqui e ali, e não sentia dor, era uma coisa comum. Isso, né? Era uma coisa comum eu fazer essas coisas e não sentir dor. Em determinado momento eu comecei a sentir dor, então eu comecei a perceber que, caramba, como deve ser difícil para as pessoas que vivem com essas dores. Então, o que eu quero dizer é que, independente do problema que você tenha hoje, se você olhar bem para a sua vida, você vai perceber a bondade do Senhor sobre essas coisas.
Depois que essas dores sumiram, do nada, eu comecei assim a perceber como era bom levantar da cama e não sentir dor, como era prazeroso eu poder limpar a minha casa sem sentir dor, sem ter que tomar remédio para fazer essas pequenas coisas do nosso dia a dia, que literalmente são pequenas coisas, mas eu não conseguia fazer sem sentir dor, e era muita dor. Então, o que daremos ao Senhor por toda a bondade dele derramada sobre as nossas vidas? O deserto, ele não é lugar de morada, ele é lugar de passagem. Então, independente do que você estiver passando, coloque nas mãos do Senhor e aguarde nele, que eu sei que ele já está agindo em sua vida. Mas enquanto que esse problema não tem a solução que você deseja, aprenda hoje a desfrutar daquilo que você já tem. Nós temos muitas coisas que hoje pessoas gostariam de ter e não têm. Então, independente das circunstâncias da sua vida, o que Deus tem feito para você, olhe bem à sua volta, porque eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar o agir de Deus sobre você. Se você está aqui ouvindo essa palavra, você já tem motivos para agradecer. Deus te deu a audição. Se você está conseguindo me ver, Deus te deu a visão. Se você levantou da cama hoje, Deus te deu a oportunidade de um novo dia, de você estar de pé, você estar respirando. E se ainda assim parece que tudo foi tomado da sua vida, assim como aconteceu com Jó, Deus te deu a presença dele, ainda que você não consiga sentir, que você não consiga enxergar, mas você pode ter certeza que Deus não te abandonou. E se nós temos Deus, nós temos tudo. Então acalme o seu coração, aprenda a parar de olhar somente para os problemas e comece a olhar também para aquilo que Deus tem feito hoje sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que você vai ter muitos motivos para agradecer a Deus. E eu queria terminar esse vídeo fazendo uma oração com você. Feche os seus olhos para que nós possamos agradecer ao Senhor. Senhor, nos colocamos diante de Ti para agradecer pelos infinitos favores que o Senhor tem concedido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida da nossa família. Obrigada pela nossa vida, por estarmos de pé, respirando, por termos acordado mais um dia. Esse já é o primeiro milagre que já podemos experimentar todos os dias quando abrimos os olhos. Obrigada pela Tua palavra e presença, que é o nosso sustento diário, Pai. Sem o Senhor, nada somos. Que possamos ser direcionados pelo Senhor, para que assim todos os dias a gente possa viver uma vida de devoção à Sua palavra. Nos dê discernimento, sabedoria e um coração grato, Deus. Que todos os dias possamos enxergar a Ti em nossas vidas, independente das circunstâncias. E obrigada pela Sua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre a nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, para que você possa receber a notificação a cada vídeo postado. Eu trago aqui toda semana vídeos de devocionais, de reflexão, voltados para a palavra do Senhor. E deixa aqui também no seu comentário, contando o que Deus tem feito sobre a sua vida, pois eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito por você. Deixa aqui nos comentários, para que juntos nós possamos enxergar a bondade de Deus sobre a nossa vida. E não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém também que esteja precisando ouvir dessa palavra. Assim, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e ele vai entregar para outras pessoas que também possam estar precisando ouvir dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!